Amigos internautas, colegas economistas, empresários e também estudantes, nós estamos aqui para discutir novamente as questões da economia brasileira e eu queria fazer uma pequena lembrança do que aconteceu uns anos atrás. Antes do Plano Real, nós tínhamos várias políticas de combate à inflação e vários planos econômicos que se chamavam heterodoxos, isto é, em desacordo com os livros de economia, né? E esses planos praticamente todos fracassaram, mas depois do Plano Real nós deixamos para trás uma discussão interessante, que era: será que podemos crescer ou devemos crescer e tolerar um certo limite de inflação? Agora eu acho que nós vamos ter que conversar sobre esse assunto novamente. Esse é um assunto que nós temos provavelmente que relembrar dessa discussão toda, porque nós vamos sacrificar tudo em nome do combate à inflação e termos, digamos, em pouco tempo, 10% da força de trabalho desempregada. Essa é uma questão muito, muito séria. E é uma situação interessante porque, na verdade, o combate à inflação faz com que o governo desencadeie várias políticas e essas políticas são recessivas. Ora, se já entramos em recessão como de fato, e agora nós temos juros altos, crédito difícil, outras medidas complicadas também, mas em grande parte refletindo no emprego. E essa questão do desemprego, ela está assumindo um caráter cada vez mais dramático. Como nós estamos vendo hoje, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas e uma parte dessas pessoas está se dirigindo para campos, digamos assim, que essas pessoas jamais exploraram, que é outras atividades, inclusive a venda porta a porta. Para nós discutirmos essa questão do desemprego, eu convidei aqui o Juliano Chiodelli, o nosso amigo de longa data, administrador de empresas e é vice-presidente da ACIL, da Associação dos Empresários, e também é secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Então, eu gostaria de começar perguntando ao Juliano. Juliano, você acha, como você está diretamente envolvido nessa questão do desemprego, você acha mesmo que o país está marchando para os 10% de desemprego? Ok, quero primeiro saudar todas as pessoas que estão assistindo através da internet, esse meio revolucionário e de comunicação. Quero saudar todos que estão assistindo aqui, cumprimentar todos vocês que estão tendo essa oportunidade de ver essa nossa conversa. Eu acredito que o Brasil, nesses últimos anos, as políticas públicas não têm dado tanto resultado. A gente vê a recessão, ontem mesmo foi dado a questão do PIB, foi já uma recessão ainda maior do planejado, 2016 também, número negativo, e isso prejudica toda a economia, isso prejudica as famílias. Eu acredito que, e eu vendo o cenário nacional, vendo o cenário também aqui em Santa Catarina, em Lages, que essa vai ser uma grande preocupação dos governos. O número de desemprego vem aumentando, a relação dólar tem prejudicado bastante. Nós tínhamos uma economia com dólar controlado, onde ele estava estabilizado e gerou grandes negócios durante muito tempo, e agora essas empresas freiam seus negócios. Então, hoje está na casa de 8,5% o desemprego. Eu acredito que vem aumentar. Tenho visto isso em Lages também. A nossa economia é formada por pequenas e médias empresas, né? Nós temos poucas grandes empresas aqui. E a gente já vê as empresas, os empresários desconfiando do cenário e fazendo apostas e fazendo reajustes nas suas empresas. Isso também no cenário nacional, vê grandes empresas demitindo em massa, fazendo negociações com sindicatos para não prejudicar essas famílias.
Mas toda dificuldade, toda crise gera novas oportunidades. E isso eu tenho certeza que essas pessoas, o brasileiro principalmente é um povo muito criativo, ele vai bolar novos métodos para que ele garanta o sustento da sua família, que ele possa garantir o seu futuro. Toda crise gera novos negócios, toda crise gera oportunidade. Então, claro, vai ter pessoas às vezes especialistas em algum determinado trabalho que durante esse tempo vão ter que reaprender a trabalhar e criar novas alternativas de sustento. Tanto você está falando que hoje apareceu no noticiário, né, noticiário matutino, que mais de 200 mil pessoas estão, digamos assim, mudando de ramo, né, e passando para o ramo de venda porta a porta. Isso é bom. Agora, isso também levanta uma outra questão que eu sempre discuto. Aliás, eu tenho desenhado um programa para esse assunto que eu não consegui convencer o pessoal do governo ainda, mas eu não desisti, que é a questão da produtividade do trabalho. Se você vê, digamos, por força do desemprego, Juliana, essa é uma questão bastante séria, porque nos leva a uma outra situação. Se você vê por força do aumento do desemprego, muitas pessoas se dedicando a outras atividades, uma das consequências disso aí, e eu não estou falando, é claro, da boa consequência da manutenção da renda, perfeitamente. Se alguém tem uma função e passa para outra, forçado pelo desemprego, e ganha a sua renda, perfeito, eu acho maravilhoso. Mas a questão é a questão da produtividade do trabalho. Muitas dessas pessoas vão passar para outras funções, e eu não estou censurando do ponto de vista individual, tá certo, mas elas vão passar para outras funções sem treinamento, sem preparo, e a consequência é uma produtividade muito baixa. É verdade, né? É verdade. Então, do ponto de vista de governo, alguém deveria estar pensando nisso, você não acha? É verdade. A produtividade, se nós analisar a estatística, a produtividade do Brasil é uma das mais baixas em relação aos grandes países, aos países como o nosso, que é um país continental. Se nós comparar os Estados Unidos, eu acredito que é 6 a 10 vezes mais baixa dessa questão. E eu vejo isso também, claro, você tendo uma produção baixa, você acaba gerando mais empregos, porque precisa de mais pessoas para fazer a mesma atividade. E eu vejo também, posso citar um caso aqui em Lages, o que o momento de crise gera. Nós temos 2 empresas se instalando em Lages, buscando 2 concessionárias de grandes empresas, grandes grupos que vêm investir no processo de mecanização florestal. Na visão deles, o momento de crise é o momento... A primeira conta que o empresário vê quando entra em dificuldade é os seus trabalhadores. Por quê? Porque o aluguel ele pode atrasar, o imposto ele pode atrasar alguns dias, o seu fornecedor ele renegocia, mas a folha de pagamento tem o dia sagrado para o funcionário receber. E às vezes nessa dificuldade você acaba bolando outras alternativas. E eu digo isso por questão empresarial que eu estava citando sobre essas empresas, elas vêm apostar no mercado florestal em Lages, tendo em vista a mecanização. Ele acredita que nesse momento de crise as empresas cada vez mais vão demitir seus funcionários e investir em máquinas para aumentar sua produtividade, não com a mão de obra, mas através de máquinas, para que possa vir um novo cenário tendo uma economia, um custo mais baixo dessas produções. A lógica eu diria que é perfeita. A lógica está perfeita. Se você, digamos, substituir homens por máquinas, provavelmente você vai aumentar a produtividade. E nós já vimos isso desde a Revolução Industrial. Mas a questão é que, além do setor florestal na nossa região empregar pouco, né, eu não digo o setor madeireiro industrial, mas o setor florestal, de um modo geral, ele emprega relativamente pouco. E emprega uma mão de obra relativamente mal treinada, etc. Desqualificada. Agora, se você ainda inicia um processo de substituição, não há como lutar contra isso. Eu vejo que é inevitável, etc., mas que se trata de uma decisão ruim, digamos assim, ou cruel, num mau momento. Eu não consigo ver de outra forma, porque um setor que já emprega
relativamente pouca gente começa a substituir mão de obra. Né? Mas estatísticas mostram que a tecnologia e a mecanização, a cada uma vaga que sai da economia, abre 3 novas. Por quê? A hora que você investe em máquina, você vai ter que ter um mecânico, vai ter que ter uma concessionária para troca de peças, vai ter que fazer manutenção disso. E você gera novas oportunidades. O que eu vejo e eu analiso nesse ponto é a evolução da qualificação profissional. As pessoas vão ter que, essas pessoas desqualificadas, que hoje abrangem um grande número na nossa cidade, na nossa região, vão ter que buscar alternativas. Hoje eu vejo a nossa economia com um grande número de cursos, até gratuitos para a população. Nós temos o IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, que tem vagas gratuitas e muitas vezes pagam bolsas para que seus alunos estudem e recebam uma mensalidade, recebam uma bolsa para poder estudar, que banca a sua alimentação, o seu transporte. Nós temos o Senai, que é um grande centro de excelência aqui na nossa cidade, e além das universidades públicas e privadas que nós temos aqui, o que nós precisamos é investir e colocar esse pessoal para pensar, é o pessoal para adquirir conhecimento, para que essa nova leva de conhecimento, novas oportunidades de emprego, as pessoas estejam preparadas. Eu vejo isso como na Secretaria de Desenvolvimento Econômico nós temos o Banco de Emprego. Banco de Emprego, nós buscamos captar vagas no mercado nas empresas e levamos até a população e fazemos essa ponte entre os dois elos. E nós temos visto as pessoas que mais estão sem emprego e mais estão desempregadas na nossa economia são as pessoas com menos qualificação. No momento de crise, você demite, você segura, ajusta as suas contas, mas as pessoas treinadas, as pessoas capacitadas, você faz um esforço grande para manter elas. É verdade. Mas uma coisa que a gente tem também que relembrar é que, por exemplo, você mencionou o Senai, que tem programas exemplares de treinamento. Eu sempre elogio os programas de treinamento do Senai e até eu tenho elogiado aqui o Pronatec. Bom, mas o Pronatec está sofrendo uma restrição de orçamento agora. Até eu gostaria de perguntar para a direção do Senai, e eu acho que nós vamos conversar brevemente com o professor Telma, para onde vai o Pronatec se as verbas estão sendo cortadas e essa dificuldade toda de orçamento do governo vão refletir no treinamento. E esse treinamento proporcionado pelo Pronatec, na minha opinião, é absolutamente importante. É absolutamente importante. É verdade. Hoje eu analiso, e é uma opinião coletiva, eu acredito, o momento que o país vem passando de reajuste de contas governamentais, a última conta que deveria ser mexida, uma das últimas tinha que ser a educação. Claro. O futuro nosso passa pela educação. Países desenvolvidos tiveram grandes saltos, crescendo 10%, 20% em uma década, foram os países que investiram em educação, seja educação na base, seja educação profissional. A última conta, talvez, o grande esforço que o governo devia fazer é não diminuir esses gastos, e sim mantê-los ou ampliar. O futuro da nossa economia depende da educação. Os novos empreendedores vão ser pessoas que precisam estar qualificadas. Cada vez menos nós vamos ver empreendedores que nós conhecemos, e todo mundo conhece alguém que hoje tem um grande sucesso profissional e tem um 2º grau. A gente cada vez vai ser mais difícil ter esse perfil. As pessoas vão estar cada vez mais qualificadas. Hoje você vê com a internet, vê globalização. Você é uma empresa em Lages, hoje compete com o mundo todo. E não é mais a competição local. Você não precisa ser melhor que o teu vizinho, você tem que ser melhor que todos. Então a qualificação é primordial, e eu acredito, o futuro do desenvolvimento econômico da nossa cidade, estado e região passa pela educação. Eu gostaria de lembrar um pequeno detalhe dessa discussão muito importante, Juliano, que é o seguinte: nós, os economistas e os empresários especialmente, é claro que não os sindicatos, por razões variadas, nós temos pensado numa reforma trabalhista. Ou seja, uma reforma da legislação trabalhista. Né? Deixa eu lembrar de um pequeno episódio. Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, eu tive que trabalhar para pagar a faculdade. E eu consegui, ninguém se preocupe, eu consegui permissão do governo americano para trabalhar lá, como estudante. E após 1 ano e meio, mais ou menos, eu pedi demissão de uma empresa para trabalhar em outra empresa. Bom,
após, então, decorrido um certo tempo, que eu achei razoável, que seria próximo de 30 dias, e que eu, digamos, entrei em acordo com o meu patrão, chegou o final, e então, o último dia, na última hora, eu me despedi. E o meu patrão simplesmente disse: boa sorte. Imediatamente eu lembrei de como é que funciona a estrutura brasileira aqui, né? Nós teríamos que provavelmente ir num sindicato e conferir se as férias proporcionais tinham 30%, se o cálculo do fundo de garantia estava correto, e o 13º salário, etc, etc, etc. Toda essa proteção, que é, do ponto de vista do trabalhador, bastante louvável, né? O trabalhador acha que, com toda a razão, está protegido. Do ponto de vista do empresário, que você conhece muito bem, como vice-presidente da ACIL, você sabe muito bem, toda essa estrutura montada, essa estrutura trabalhista montada, impede o aumento do emprego. Isto é, eu imagino que tem muito empresário que tem receio de empregar, porque ele pensa: quando eu pago 1, na verdade me custa 2, com todos os impostos. E agora você acabou de mencionar que uma empresa está oferecendo aqui na nossa região, digamos, mecanização ou automação para o setor madeireiro, né? O setor florestal. Perfeito. Então, nós temos essa situação interessante, né? Que o próprio governo hesita em fazer uma reforma e tornar a legislação mais racional e contribui para o aumento do desemprego. Então, toda a nossa situação hoje em dia, esse é o que eu quero perguntar a sua opinião, Juliano, toda a situação da economia brasileira está empurrando na direção, talvez do mal maior, que é o aumento do desemprego. Essa questão é uma questão que talvez não esteja recebendo a atenção devida de parte do governo, porque o governo está preocupado com a inflação, né? Mas eu gostaria de perguntar para você, você vê isso como uma situação absolutamente angustiante e para onde nós vamos? Se a situação toda, a economia toda está empurrando o trabalho na direção do desemprego. É verdade, falou algo muito importante. Hoje uma empresa formalizada, com emprego formal, você tendo um funcionário, você paga 2, quase 2, né? A conta... E você poderia, às vezes, se o governo tivesse uma política, um reajuste, uma reforma trabalhista, diminuir os encargos, a empresa investiria mais. A mão de obra, você ter mais produção. Pegar o modelo dos Estados Unidos. O modelo dos Estados Unidos é um modelo desburocratizado, onde você gera emprego, as pessoas em alguns setores estão desempregadas porque querem. Se você quiser trabalhar, você em uma semana tu arranja uma colocação, seja ela qual for, seja dentro da tua área ou dentro de outras áreas. E o nosso modelo é diferente. O nosso modelo é um modelo pesado, modelo arcaico. Hoje o Brasil, como eu disse, na nossa economia globalizada, você compete com grandes players mundiais. Eu admiro muito aquelas empresas e empresários que são líderes em seus mercados mundiais, com a economia e com os modelos trabalhistas fiscais que nós temos no Brasil. É desleal. Os outros países desenvolvidos é um modelo desburocratizado, mais enxuto e que gera retorno. Estatísticas mostram que quanto maior o imposto cobrado, maior a sonegação. Se você reajustar, diminuir os impostos, vai ter mais pessoas contribuindo. O empresário quer contribuir, mas às vezes a economia você acaba gerando alternativas para fugir disso. Hoje nós conseguimos controlar, o governo nacional consegue controlar as vagas formalizadas, mas todo mundo sabe que existe um grande número de pessoas que trabalham no mercado informal, que não tem INSS, que não tem FGTS, que não tem férias regulamentadas, e isso prejudica a economia. Então eu acredito fielmente que, se for implantado um novo modelo onde os impostos sejam mais atrativos, mais ajustados para a realidade da nossa economia, isso vem movimentar mais o setor. Ninguém vai deixar de pagar. Agora tem setores que você paga folhas inchadas, uma pessoa que ganha R$1.000, R$2.000,
duplica isso para a empresa e você está tirando a oportunidade de talvez empregar mais uma pessoa. E no modelo hoje que nós vemos a crise que está instalada no Brasil, essa talvez seja uma das alternativas viáveis para que a gente possa contornar esse momento que o Brasil a cada 10 anos passa por uma crise. Isso aí já é histórico, mas nós precisamos criar alternativas para beneficiar o empresário, para que ele não quebre, para que ele não diminua a sua atividade. Todo mundo perde, gera desemprego, a economia perde renda e perde o movimento econômico que é tão importante para as prefeituras e municípios e governo de todo o Brasil. Você falou uma coisa bastante acertada, na minha opinião. Nós temos crises periódicas, né? E o pior é que as nossas crises frequentemente são crises duplas, isto é, são crises econômicas, né? E são crises políticas, que é justamente o caso atual. E nós estamos, então, discutindo a possibilidade de corrigir alguns problemas com reformas, que é um pensamento justo, né? Uma das reformas, além da trabalhista, seria a da Previdência. Perfeito. A da Previdência, nós temos uma anomalia gigantesca, que é a Previdência do setor público, que tem proporciona um déficit, eu não tenho o cálculo exato, mas perto de 3/4 do déficit da Previdência vem do setor público, quer dizer, e é muito complicado mexer, isso é como mexer num vespeiro, e os deputados e senadores têm muito medo disso aí, né? Mas o grande déficit vem da Previdência do setor público. Mas como nós estávamos falando, a questão de crise política junto com crise econômica, você vê que essa crise política que nós estamos atravessando, e aparentemente ela está se agravando, né? Você vê que isso aí pode continuar contaminando a economia e nós podemos, então, dentro de um cenário de curto prazo, estarmos ainda numa situação ainda pior que hoje, Juliano. Você vê isso também? Isso eu vejo. Nós o Brasil todo, né, isso transfere para todo o país. A gente está vivendo essa crise econômica, crise financeira e crise institucional, crise política. Isso gera desconfiança, as pessoas não investem, as pessoas seguram. Eu posso te dizer um caso local. Nós temos uma empresa muito interessada a vir para lá, que vai gerar um grande investimento. Tivemos conversas, avançamos bastante na vinda dela e no momento o empresário me liga e diz: Juliano, eu vou esperar ver o que vai acontecer com o Brasil. Eu vou investir, eu tenho preocupação de investir um grande volume de recursos e não saber o dia de amanhã. E a gente vê, hoje tu vê as previsões econômicas, o mercado, um país recessivo, um país que algumas pessoas, alguns especialistas mostram que talvez o ano que vem seja um ano de retorno, não um ano positivo para o Brasil, mas um ano que pode mudar a curva e ser ascendente. E ontem a gente vendo previsões mostrando que o PIB do ano que vem vai ser negativo novamente. As previsões de hoje, a gente sabe, previsões não é uma garantia, é algo, é o presente visualizando o futuro. Então mostra uma insegurança, isso trava investimento, trava a confiança. O empresário, o empreendedor, que das características do perfil dele é a coragem, é arriscar, ele pega o recurso, às vezes, do seu bolso para investir na empresa, para ver algo funcionando, para gerar mais emprego, gerar renda, e essas pessoas estão travadas. Você lê jornal, você vê televisão, você lê notícias, todo mundo dizendo que a crise está instalada, que vai ter uma recessão, e trava a economia. O crédito diminui, o juro torna mais caro, quem precisa captar dinheiro no mercado vai pagar muito mais caro, e isso deixa o país sem competição. Você perde a competição no mercado local e também no mercado mundial, que muitas empresas, graças a Deus, muitas empresas brasileiras exploram isso muito bem. Eu gostaria de, digamos, sair um pouco desse cenário conturbado nacional e gostaria de perguntar para você o seguinte, Juliano. Como é que nós poderíamos ver esse cenário, digamos aqui, em nosso estado, certo? Você sabe que nós temos recebido, digamos assim, alguma espécie de elogio, né, sobre a nossa situação como catarinense. O governador também está numa situação muito bem em termos de opinião e assim por diante. Qual o cenário que você está vendo como membro do governo? Estou perguntando com essa ótica, né? Qual o cenário que nós, catarinense, temos aqui
digamos, em contraposição ao cenário nacional. O cenário nacional, nós estamos discutindo aqui, é um cenário catastrófico, na minha opinião. Eu diria o seguinte, eu já vi muitas crises, eu já estudei muitas crises, né, e já examinei profundamente muitas crises brasileiras. Eu diria que essa aqui possivelmente é a pior. Eu não consigo lembrar uma crise tão grande, porque nós tivemos crises talvez piores no passado, políticas. O suicídio de Getúlio e a derrubada de João Goulart e assim por diante. Então, crise política, nós tivemos talvez crises piores, né? Mas uma crise política tão séria e uma crise econômica tão séria e pior se agravando, né? Eu gostaria de saber, então, a sua opinião, como membro do governo, como é que Santa Catarina se coloca, mais ou menos, digamos, nesse cenário conturbado nacional? É isso. Santa Catarina hoje, apesar de tudo que a gente vem visualizando em todo o Brasil, Santa Catarina lidera alguns números, né? Nós temos líder em saúde, nós temos... Santa Catarina hoje é um polo industrial. Nós analisar todo o estado, se você dividir o estado por regiões, você vai ver cada região com uma frente muito forte econômica. A nossa colonização ajuda muito, é um povo batalhador, um povo vencedor que não tem medo do trabalho e vai em frente. E isso mostra cada região, nós temos potencialidades, o que demonstra que o momento de crise, a crise chegou primeiro em todos os estados, Santa Catarina foi o último. E eu acredito que Santa Catarina vai ser o último, é o estado que menos vai sofrer e o primeiro que vai sair. E uma coisa interessante para complementar o que você está dizendo é que, por exemplo, contrário ao Rio Grande do Sul, o nosso orçamento estadual não tem déficit. É verdade. Essa é uma situação até muito boa realmente. Tu analisa os nossos vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul, passando por uma crise séria. Você atrasar o Estado, atrasar a folha de pagamento, quer dizer que ele já não está pagando a fornecedora há muito tempo. Então ninguém presta serviço, ninguém confia, ninguém quer. Você acaba oferecendo um serviço por um valor muito mais alto porque você já conta o prazo de pagamento que você vai ter que esperar às vezes 5, 6, 7 meses para receber, que é um descompasso muito grande, e isso inflaciona o dinheiro público. O dinheiro de todos nós, né, que é do contribuinte, acaba pagando muito mais caro pelos serviços. E Santa Catarina ainda não está nesse cenário, apesar de nós ver que já números preocupantes no nosso estado, mas nós estamos, de todos os estados da nossa federação, nós estamos à frente nessa questão econômica. Isso é fruto, não é fruto de políticas, é fruto do nosso povo, das empresas que acreditam aqui, das empresas que vêm crescendo. Eu digo, por exemplo, levando para o nosso caso de Lages, o Brasil todo ele tá desempregando, a gente vê todo dia o número de desemprego saindo. Lages teve um indicador negativo agora no mês de junho, que nós tivemos 12 mil empregos gerados até julho e teve um déficit de 300 vagas de emprego que sumiram da economia. Então, se teve 12 mil, teve 12.300 desempregados, mas mesmo assim demorou bastante para que a gente tivesse um regresso. E tu vê os outros estados e cidades, isso já vinha vindo desde o início do ano, então retardou, demorou para chegar. Isso é fruto da nossa economia. Santa Catarina hoje representa 1% do território do estado e é uma das economias mais fortes do Brasil. Isso mostra produtividade. Você em um pequeno espaço de terra produzir tanto, gerar tanto emprego, gerar tanta renda e o progresso da nossa cidade e região, que isso é muito importante. Uma coisa que a gente pode relembrar a respeito do Estado, né, é que o Estado é bastante dividido, e muito bem dividido, de certa forma, em regiões mais ou menos especializadas. O Vale do Itajaí tem uma economia própria, né, e vai indo muito bem. Joinville é uma cidade maravilhosa, como Blumenau, a região de Criciúma também, e o oeste catarinense com aquele dinamismo muito forte, impressionante. Nessa situação, você ainda diria que a Serra Catarinense está numa situação, digamos, igual ao resto do país ou dentro da média estadual? Se a gente pensar que Santa Catarina está indo muito bem, em comparação com a média nacional, como você situaria, digamos, a Serra Catarinense nesse contexto? Essa é uma situação interessante para a gente conversar, porque sempre se disse que a Serra, e essa é uma coisa bastante lastimável,
a Serra Catarinense é o nosso Nordeste. Isso talvez tenha um pouco de pejorativo, eu lamento, mas não é exatamente minha opinião. Como é que você considera, então, a Serra Catarinense em relação às outras regiões e em relação ao país? Ok. Então, hoje, para contextualizar, hoje, se nós dividir em regiões do nosso estado, a Serra Catarinense, junto com o Meio Oeste, representa 2% do poder de compra de todo o estado. Hoje nós temos um déficit muito grande frente à grande imensidão do nosso território. Apenas 2%, tudo que acontece em Santa Catarina acontece aqui. E a nossa economia aqui é muito diversificada. Nós não temos um agronegócio tão forte como é o Oeste, que é o que lidera, mas no momento de crise, quando ataca esse setor, todo mundo perde. A nossa economia é diversificada. Nós temos hoje o principal negócio de Lages, o principal setor é alimentos. As pessoas vão dizer, não, mas alimentos, são poucas empresas, mas lideram. Nós temos a Ambev, nós temos a Vosso, nós temos a Yakult, nós temos a Chocolate, nós temos a Malk, empresas grandes, a JBS, empresas grandes que lideram o movimento econômico da nossa região. Mas nós somos muito fortes no setor madeireiro, agronegócio, que eu acredito que nos próximos anos vai ser a grande frente de desenvolvimento da nossa região. Santa Catarina hoje já é pujante nesse setor, mas a nossa região hoje ela tem 130 mil hectares de áreas agricultáveis. Ela é a nova fronteira do desenvolvimento do estado de Santa Catarina na agricultura, vai ser Lages. E a gente já vê investimentos acontecendo. Fazendas e não vai competir com a pecuária. É possível você ter terras com agricultura, você investir na agricultura e ter a pecuária ao lado dividindo o espaço. Então, isso vai desenvolver muito. Nós temos a tecnologia, nós temos empresas que lideram mercados no setor de tecnologia, como é o caso da NDD Digital. Nós temos o Orion Park, que vai ser entregue até final do ano, que vai gerar mais um grande nicho de empresas de tecnologia que vão poder investir e criar novos produtos. Nós temos o setor polo mecânico, polo mecânico aqui de Lages, com grandes empresas diversificadas. Tem a Minusa trabalhando com peças para tratores, nós temos a J de Souza trabalhando com implementos florestais, nós temos uma GTS que hoje vende para o mundo todo, saindo produto aqui de Lages. Então nós temos uma economia diversificada. Nós hoje vamos se tornar líder em distribuição de combustível. Nós temos a Idasa, que hoje distribui 35 milhões de litros de combustível mês e vai para 70 milhões. Lages, o combustível até o extremo oeste e norte do Rio Grande do Sul vai sair de Lages. Isso é fantástico. Então nós temos uma diversificação econômica que no momento de crise gera um conforto, porque alguns mercados podem mal, mas há um balanço, alguns estão indo bem. E já numa economia centralizada você tem a crise ataca toda a região. Você descreveu muito bem, Juliano, uma situação. É muito comum a gente ouvir ou ler opiniões que a nossa região, incluindo a nossa cidade, ela é concentrada na madeira. Não é absolutamente verdade. Já foi. O perfil, especialmente da região de Lages e arredores, está mudando e é um perfil completamente diferente. Mas essa discussão, como a gente pode ver, é uma discussão muito produtiva e possivelmente bastante longa. Eu quero voltar a conversar com o Juliano outras vezes aqui. E eu gostaria de lembrar que o Juliano, como vice-presidente da ACIL, e como secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do município, ele tem e apresentou uma opinião muito interessante. Juliano, apresenta suas considerações finais agora, que infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Ok, então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar novamente todos os internautas que estão nos assistindo. E para finalizar eu queria dizer, em Lages em 2 anos nós temos previsto 350 milhões de investimentos empresariais e 2.700 novas vagas de empregos que vão surgir nesse mercado. Eu não estou falando de Sinotruc, não estou falando de Noverto, estou falando de investimentos de empresas locais e empresas que estão se instalando em Lages que já estão fazendo esses investimentos. Então, frente à crise, se nós analisar do ponto de vista empresarial, a crise está instalada, mas nós estamos na contramão. Nós estamos trazendo investimento para Lages, pessoas e empresas estão investindo na nossa região, e isso é fruto de várias questões que eu tenho certeza que a Serra Catarinense vai ter um futuro muito promissor. Isso está sendo construído desde já e isso vem enganjar, e eu te garanto que as próximas gerações vão ser gerações muito mais felizes e com um grande poder econômico na nossa região. É muito bom a gente ouvir uma mensagem de otimismo, e eu acho, como
como residente aqui na nossa região, eu acho que é um otimismo bastante justificado. Eu gostaria de mandar um grande abraço aos nossos amigos internautas, às pessoas e os colegas economistas e estudantes que estão nos vendo e observando uma discussão que é muito importante para esclarecer, no meio desse cipual de confusão da nossa economia brasileira. Eu acho que a gente pode contribuir com algumas ideias, é o que nós estamos fazendo. Meus amigos, até mais!